Bom dia, galera. Vamos ficar de pé? Vamos iniciar aquilo que nós viemos fazer aqui nesse lugar. Vamos glorificar o nome daquele que é digno. Não porque Ele faz, mas pelo que Ele é. Amém? Vamos adorar o Deus Todo-Poderoso, o qual nós levantamos da nossa cama, mortificamos a nossa carne e chegamos até esse lugar para glorificar esse Deus maravilhoso. Eu tenho certeza que a sua vida aqui não foi à toa. Eu tenho certeza que esse sacrifício não é em vão. A Bíblia diz que nós temos que nos apresentar ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Então é isso que nós viemos fazer aqui. É isso que eu vim fazer aqui. Agora eu vou falar por mim. Foi isso que eu vim fazer aqui. Eu não sei o que você veio buscar nesse lugar. Amém? Mas eu vim me encher de Deus. Eu vim buscar combustível para a semana. Eu estou aqui como um carreguiçado, sabe? Chegando no posto de gasolina, já no final da reserva. Então eu vim, cheguei nesse lugar para ser abastecido. Amém? O meu veículo, a minha vida, ela necessita desse combustível para que a minha semana continue. Amém? Eu espero que a sua expectativa do teu coração seja a mesma. Eu sei que nós temos sonhos, eu sei que nós temos projetos, eu sei que nós temos tantas outras coisas, mas se nós não tivermos esse sentimento dentro de nós, nada vai acontecer. Porque o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Todas. Independente do que você está almejando, do que você está querendo fazer na sua vida, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu vim aqui buscar esse Deus. É o Deus que supre todas as minhas necessidades. É o Deus que está na minha vida. É o Deus que morreu na cruz por mim. E é o Deus que vai me dar, que já me deu a vida eterna. Então feche os seus olhos, irmãos. Vamos orar. Mas ore com fé. Sabe? Ore com fé, pedindo a Deus para que Ele encha o seu tanque de gasolina nessa manhã. Para que a sua semana, independente do que vier acontecer, você esteja abastecido para passar por cima de qualquer coisa, de qualquer situação. Amém? Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo contigo. Obrigado, Senhor, por esse espaço que o Senhor reservou para que nós possamos te adorar. Ó Deus, nós sabemos que esse lugar, ó Deus, é uma casa de festa. Ó Deus, que rola tantas outras coisas. Mas nós não estamos nos importando com isso. Ó Deus, nós estamos nos importando que nós chegamos nesse lugar para trazer a Tua presença. Ó Deus, a Tua palavra diz que aonde nós colocarmos a banda dos nossos pés, será nos dado por herança. O Senhor está falando da Sua presença. Ó Deus, nós não queremos, ó Deus, aonde nós colocarmos os nossos pés, nós não queremos criar bem só não, Senhor. É que a Tua presença chegue a esse lugar e seja nos dado, Senhor, para que seja, ó Deus, manifesta a Tua presença. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui se encontram. Ó Senhor, nós sabemos que nós temos tantos sonhos, tantos projetos, tantas coisas a fazer, mas nós queremos a Tua presença, porque a Tua presença, ó Deus, é necessária, e a Tua presença, Senhor, nos supre em todas as áreas da nossa vida. Nós te entregamos essa manhã nas Tuas mãos, te agradecemos por chegar nesse lugar. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, conduza esse culto, ó Deus, Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, os ministros de louvor. Nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, aquele que vai ministrar a oferta. Nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, aquele que vai ministrar a Tua palavra. Nós colocamos o bem-vindo nas Tuas mãos. Colocamos as crianças aqui em cima das Tuas mãos. As tias, Senhor, está nas Tuas mãos. Tudo que for feito nesse lugar, seja para glorificar o Teu nome. Tudo que há em nós, Senhor, ó Deus, tudo que há em nós para exaltar nós mesmos possa morrer, mas que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. E a igreja diz: amém. Aleluia.
paz, igreja. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. É bom estar aqui nessa manhã. Aleluia. Para celebrar o nosso Rei. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Vamos embora. Independente da sua situação, da forma que você chegou aqui nessa manhã, Ele já está aqui. Quantos creem nisso? Ele já está aqui, amém? Aleluia. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Aleluia! Oh, se você descer e fizer Deus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Deus.
diante do teu altar. Não tem como nós sairmos desse ambiente até que o Senhor venha e transforme e inunde os nossos corações e nos encha e nos dê mais vezes do teu Espírito. Não tem como ser da mesma maneira até que Ele venha, até que o Espírito Santo se mova, até que tudo
Todos vão te ver.
Ele que nós estamos aqui, né? Obrigado, Deus. Aleluia. Ah, meu Deus. Maravilha. Pode se sentar, queridos. Deus fiel. Aleluia. Obrigado. Tome seus assentos. Glória, glória. Aqui é um lugar que você tem total liberdade no espírito. Glória. Total liberdade no espírito para adorar esse Deus, amém? Aleluia. Esse Deus é grande, querido. O Deus que cura, que liberta. Deus que sara, sabe, as feridas da alma. Esse Deus Obrigado, é Deus. grande. Aleluia. Quem vai explicar esse Deus, me fala? Não tem explicação para esse Deus, irmão. Olha onde você chegou, olha quem você é hoje. Deus Para de vivo. Aleluia. ficar, sabe, olhando para quem você ainda quer ser. Olha quem você já é. Aleluia. Esse Deus é maravilhoso, irmão. Glória, glória. Só Ele para fazer isso na minha, na sua vida. Aleluia. Obrigado. Só Ele. Queridos, vamos continuar o nosso culto. Vamos dar os avisos aqui. Glória. E nós temos o nosso eventos aí para casais, né? E aí? Qual foi os homens aí que ainda não fizeram a inscrição? Vambora, irmão. Vambora. Vamos fazer a sua inscrição aí, levar tua varoa aí pra... Levar não, né? Trazer, porque vai ser aqui. Cadê lá, ó? Dia 10, ó, sábado. Vai ser aqui, ó, na casa de festa. Tá vendo ali, ó, que já tem o número do Pix ali? Porque tem muita gente que ainda não fez o pagamento. Então vamos fazer, né? Porque eu também tenho que fazer o meu. Então, irmãos, ó, oração dos homens e das mulheres. Homens, 5 horas da manhã na segunda-feira e mulheres, 5h30 na quarta-feira, não é isso? Amém? Vamos apresentar os nossos visitantes. Tem mais algum aviso aí, presbítero? Só isso. Os nossos visitantes aí, ó. Hoje nós temos a presença de um apóstolo aí, irmão. Nosso meio aí, ó. Em nome de Deus, amigo do nosso pastor. Cadê ele? Cadê o apóstolo? Está arriscado aqui. Amor de Oliveira. Ei, fica de pé para a igreja conhecer o Senhor. Aleluia. Amém. Seja bem-vindo. Amém. Tem mais alguém nos visitando pela primeira vez hoje? Amém. Fica de pé para a igreja te conhecer aí, ó. Aí, gente, mais um irmão aí, ó. Seja bem-vindo, irmão. Em nome de Jesus. Amém. Se não tem igreja, já achou, hein? Vambora. Aleluia. Se tem, continua dando fruto lá, mas se não tiver, estamos aí. Amém? Queridos, sem mais demora aí, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios 9, 7. Vamos ler vocês. Vamos ministrar a oferta, os dízimos, as primícias. O que você tiver aí, separe. E vamos falar um pouco sobre isso. Tá bom? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz assim. Vamos ler junto lá? Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá com fartura, fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Pode continuar. Um pouquinho mais. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhes seja acrescentada, para que em todas as coisas, todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Queridos, vamos falar um pouco aqui sobre dízimos e oferta. O apóstolo Paulo aqui está dando uma recomendação, mais uma delas à igreja de Coríntios, tá? E uma dessas recomendações antes, um pouco anterior aqui do que nós vamos falar, ele diz o seguinte, gente, tem gente que dá, mas dá com pesar. Tem gente que dá porque está com medo de perder. Tem gente que dá porque quer ter mais. Tem gente que não dá porque é avarento mesmo, gasta dinheiro com outras coisas. Tem roupa no armário que compraram que nunca usou ainda, está lá com etiqueta, né?
mas quando é para as coisas de Deus, às vezes come desnecessariamente, mas quando é para as coisas de Deus, está ali, está fechado. Aí se pergunta, fica se perguntando para onde vai esse dinheiro, o que vai fazer com esse dinheiro. Na verdade, você não está preocupado com para onde esse dinheiro vai. Você está apegado a esse dinheiro. Porque Judas, quando aquela mulher ela derrama ali aquele perfume, né? Judas, ele fala assim, por que não pegou isso, vendeu e deu para os pobres? Mas em seguida a Bíblia vai dizer que ele não estava preocupado com os pobres. Ele queria o dinheiro porque ele roubava aquilo que foi designado para ele cuidar. Porque ele era apegado àquilo ali. Então, aqui nós estamos lendo mais um texto dizendo que nós não devemos fazer com tristeza, que nós não devemos fazer com pesar, nós não devemos fazer porque o pastor está falando, porque o Lucas está falando, nós devemos fazer com alegria. Gente, esse era o momento que nós deveríamos festejar, porque se você tem para dar, é porque o Senhor que supriu, foi o Senhor que te deu. Obrigado, Deus. Você não está dando daquilo que você não tem, você está dando daquilo que o Senhor te deu. Então nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos ser desapegados. Na verdade, Deus ele não está querendo só que você traga o dízimo e a oferta, só para que Ele leve a gente para um templo maior, só para que Ele melhore o som. Não, é porque Ele está preocupado com o teu coração. Ele quer você completamente para Ele. Ele quer a tua totalidade. E às vezes nós não damos, não é porque nós não temos. Às vezes nós não damos, não é porque ainda nós não entendemos, é porque nós estamos apegados. Quantas vezes chega alguém para você, vamos fazer isso, aquilo que você gosta, você não procura nem saber o que é, tá bom, vamos lá, vamos fazer. Entende? E outra coisa, aqui é a casa do tesouro, irmãos. Aonde nós nos reunimos. E às vezes a gente encontra tanta dificuldade. Sabe por quê? Tem a hora do louvor, já falei isso aqui algumas vezes. Nós festejamos na hora do louvor, nós gritamos, nós pulamos. Aí chega aqui na hora de abraçar um irmão, a gente abraça e tal. Mas na hora de chegar, agora é a hora de falar de oferta, de dízimo. Tomara que passe logo isso para a palavra. Que eu quero ser abençoado. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus ela já está sendo pregada. O apóstolo Paulo, ele mandou lá para a igreja de Coríntios, olha só, gente, não faça com tristeza. Porque Deus, ele ama quem dá com alegria. Deus, ele ama. Você sabe o que é isso, irmãos? Você sabe o que é isso? Quando seu filho faz uma coisa que te agrada, que você fala, nossa, eu não esperava isso. Sabe, enche o teu coração de amor, enche o teu coração. Cara, ninguém surpreende a Deus. Ninguém vence a Deus não dá. Sabe, você não vai chegar aqui e vai falar, não, eu vou encher o meu pacote aqui para os irmãos verem que está cheio para colocar lá, chega a pesar na mão do irmão que está segurando o cesto lá. Você viu lá? Jesus, ele sentou no templo para poder apreciar o momento da oferta. E aí tinha homens ricos que estavam ali derramando dinheiros e dinheiros ali para poder aparecer para os outros. Aí chega uma mulherzinha lá, uma senhorinha lá, ó, uma viuvinha, toda acanhada, tudo que ela tinha. Jesus fala, essa aí, ó, deu a melhor oferta. Não é quantidade, irmãos. Não é quantidade. Entendam isso. E também não é por obrigação. Aqui ninguém está falando, você tem que dar, senão você vai perder. Mano, isso aí é outra coisa, você está quebrando um princípio também, isso aí é outra história. Mas aqui, o contexto de hoje, no que o Espírito Santo quer falar com a gente, faça com alegria. Aleluia. Principalmente com entendimento. Faça com alegria e com entendimento. Amém? Fique de pé. Vou pedir para que os irmãos aí, ó, passem com os envelopes aí. Vamos orar. Eu vou orar aqui pela tua vida financeira. Eu vou orar aqui, sabe, porque eu estou aqui no meio de empresários. Entendeu? Eu estou no meio de pessoas aqui que são bem-sucedidas. Ainda que você não consiga se enxergar, eu te enxergo para você. Eu consigo ver em você aquilo que você não consegue ver. Porque eu estou cercado de irmãos em Cristo. Pessoas que congregam no mesmo corpo que eu congrego. Então, se eu me vejo dessa forma, eu também te vejo dessa forma. Amém? Eu vou orar por você. Separe a sua oferta, o seu dízimo. E se você não tiver, coloque a mão no seu coração.
Não fica calado, não é para todos ficarem de pé, por favor. Não é só aqueles que vão ofertar. Eu vou orar pela sua vida. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Aqui nós nos encontramos diante da tua presença, te pedindo a Deus para que o Senhor venha com intervenção no nosso entendimento. Ó Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que o único empecilho entre nós e o Senhor, o único Deus que o Senhor deixou na Bíblia que poderia nos dividir, seria Mamon, o dinheiro. Ó Deus, e de verdade, ele aflige as pessoas, ele acaba com a adoração. Aqui tem irmãos, Senhor, que se encontram, Senhor, endividados e isso atrapalha a adoração, não consegue, ó Deus, romper na sua vida contigo, mas ajuda esse irmão com o seu entendimento a entender que o Senhor é supridor, que o Senhor supre todas as nossas necessidades. Ó Deus, o Senhor vai tirar ele dessa situação para que ele nunca mais volte nela. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, muda a nossa mente pelo poder que há na tua palavra. Ó Deus, não deixa faltar o pão de cada dia, assim como está escrito nela, que nunca viu o justo mendigar o pão, nem sua descendência passa fome. Aqui nós nos encontramos, Senhor. Aqui nós nos encontramos colocando diante de Ti a nossa casa, a nossa despensa, a nossa conta do banco. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor anseia em nos usar. O Senhor anseia em usar, Senhor, as nossas finanças também. Assim como o Senhor anseia em usar, ó Senhor, as nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. E que esse entendimento possa chegar na vida dos meus irmãos. Que eles possam fazer isso com alegria. Que eles possam, ó Deus, um dia, antes de o Senhor me levar, que eu possa contemplar uma igreja que festeja na hora da oferta. Uma igreja que começa a pular na hora da oferta. Que começa a dar glória a Deus, aleluia. Uma igreja que vem dançando para ofertar. Ainda que seja uma moedinha só, Senhor. Ainda que seja só o coração, que não tenha nada, mas que tenha alegria, Senhor, de estar na Tua presença te ofertando. Porque a primeira oferta que nós temos que te dar é a nossa vida. E essa oferta todo mundo tem. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão, e ela vem dizer
de igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vocês estão alegres por estar aqui nessa manhã? Digam glória a Deus. Aleluia, louvamos ao Senhor por isso. Pode tomar o seu assento. Eu gostaria de saber se alguém aqui nesta semana que aniversariou, que completou aí mais um aninho de vida, se alguém que de domingo para cá, né, até esse domingo, completou mais um ano de vida, levante as suas mãos assim ou a sua mão, para que a gente possa te ver aqui, orar e abençoar a sua vida. Alguém aqui entre nós que fez? Ih, rapaz, o Davi já chegou aqui, achei até que você ia ministrar a palavra. Deu tanta empolgação. Há mais alguém? Fora o Davi? Fez aniversário essa semana? Não? Ah, tem alguém lá, só levantando a mão, meio envergonhada. Vem cá para a gente orar por você, Vanilson. A gente abençoar a sua vida. Temos aqui um casal, fez aniversário de casamento, completou mais um ano. Veja o sorriso do varão como está brilhando mais. Amém. Vem para cá, Vanilson, fica aqui. Nós vamos orar e abençoar essas vidas aqui em nome de Jesus Cristo, amém? Ó, irmãos, vocês que vieram preocupados com almoço, churrasco, não se preocupem mais, tá bom? Temos aqui pessoas que vão financiar hoje o nosso almoço, o nosso churrasco. E a igreja estará bem servida nessa manhã. Não ouviram um amém daqui, irmãos? Um amém, misericórdia. Coração duro aqui, mas vamos orar, vamos abençoar. Quem sabe até o final do culto aí nós veremos um amém. Deus faz milagre aqui, sabe? É bom que há um reconhecimento do senhorio e do poder de Deus. Isso já é o primeiro passo. Amém? Estenda as suas mãos sentados mesmo para cá para a gente abençoá-los. Pai, nós oramos ao Senhor e te damos graça, porque, ó Pai, é pela tua graça, ó Pai, é pelo teu amor, é pela tua proteção, que aqui está meu pai, o Davi, estar aqui a Vanilza, que completaram mais um ano de vida, Pai. Aqui também está o seu Adelso, a Janaína, meu Pai, que celebram mais um ano de casamento. Nós te louvamos por isso, porque até aqui o Senhor tem os ajudado, tem os guardado e também tem os abençoado. E nós estendemos as nossas mãos, orando, meu Pai, por eles, abençoando, clamando ao Senhor, meu Pai, para que as tuas bênçãos sejam sobre cada um deles e que venha um novo ciclo de paz, de alegria e de prosperidade, meu Pai. Assim seja em nome de Jesus, para a honra e glória do teu nome. Quantos concordam, diga amém. Amém. Deus abençoe você.
Amém. Glória a Deus. Bem, irmãos, antes de dar início aqui na ministração da palavra, reforço aqui as férias, né? Um período de descanso que o pastor presidente, pastor Marcelo Soares, bem como a sua esposa, a pastora Glaucia, tiraram aí para poder então descansar, para poder ter um tempo deles. Faz parte, isso é bom, isso é saudável, né? Eu não sei se ele me enviou a escala, né? Me parece que o pastor Marcelo tem uma escala de que cada domingo ele vai na casa de alguém almoçar. Eu estou esperando aqui essa escala para que eu possa ver quem é a pessoa de hoje. Se porventura, se caso você já saiba que é você, por gentileza, me dá um toque que eu nem preciso ver. E assim, quando finalizarmos o culto aqui, dirigirmos a sua casa, amém? E eu não vou sozinho, eu vou com uma tropa. Vou levar minha esposa, vou levar minha filha e come, viu, gente? Eu já vou dizendo, e come. E também vou levar o presbítero Paulo Júnior, a Joelilza. Glória a Deus. Amém. Bênção do Pai. Vai deixar o que ter cura, é hora que a gente sai. Amém, gente? Nós celebramos ao Senhor, damos graças a Ele por esse dia, por estarmos aqui, porque temos a convicção de enquanto existir uma alma, de enquanto existir uma pessoa que ame a Deus sobre todas as coisas, a obra do reino continuará sendo realizada aqui na terra. Jesus deu início a isso e ensinou os seus discípulos a amá-lo sobre todas as coisas. Enquanto tiver pessoa ou pessoas aqui na terra amando ao Senhor, a obra do reino será realizada, será feita aqui na terra, e ninguém pode parar, ninguém pode acabar, ninguém pode destruir isso, porque quem começou é vivo e é Senhor de todas as coisas. Por isso mesmo, eu queria que você olhasse ao lado e dissesse para essa pessoa que está ao seu lado de que ela é importante e também é uma cooperadora para que isso aconteça. Amém? Você pode olhar para essa pessoa que está ao lado e dizer isso em nome de Jesus. Amém. Diga para ela, eu te dou a minha palavra. Diga aí, eu te dou a minha palavra, que te guardarei em oração. Aleluia, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Amém. Dito isso, nós vamos então ministrar a palavra. E eu gostaria da sua atenção, gostaria que você estivesse ligado aqui, né, para que você então saia daqui entendendo, compreendendo daquilo que Deus ministrou, daquilo que Deus falou a seu respeito, falou no seu coração. Eu reforço isso, eu digo isso, advertindo-os, porque hoje, né, nos dias de hoje, nós sabemos em que por vezes nós estamos num lugar, mas só de corpo físico, a nossa mente... aproximadamente, ouvi um professor de seminário falar isso, gravei. Ele falou que nos dias de hoje, até por conta da tecnologia, de algumas transformações que ela fez em nossa mente, hoje nós conseguimos aproximadamente ficar com entre 7 a 9 minutos de fato prestando atenção, de fato atento com a nossa mente dentro daquilo que está sendo falado, dentro daquilo que está sendo realizado. Após isso, nós então começamos a viajar, fazemos uma série de viagens, e acredite que isso é possível, você sentado aí, fazer uma série de viagens sentado. Você pode ir em vários lugares e voltar. Bom, ainda que isso não esteja totalmente ao nosso alcance, mas cabe-nos a cada um de nós, a com empenho, com dedicação, a prestar atenção e a entender aquilo que o Senhor queira ministrar em nosso coração. Afinal de contas, foi para isso que nós viemos aqui. Não é verdade? Amém? Amém. Dito isso, eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Hoje nós vamos falar sobre um evento que aconteceu. Na verdade, foi mais uma daquelas conversas que Jesus teve com fariseus, com escribas. Não foi uma, não foi duas, não foram duas, mas foram várias vezes que isso aconteceu. Todas as vezes em que isso ocorreu, Jesus os repreendeu veementemente.
E aqui no capítulo 15 nós vamos ver que mais uma vez Jesus repreende-os por conta da ação deles. E daqui nós iremos extrair lições, afinal de contas, naquele cenário ali, que nós vamos ler já já, os discípulos de Jesus estavam ali com ele, e Jesus aproveita a ocasião, aproveita a situação, para ministrar, para ensiná-los, para trazer lições, e é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. Capítulo 15 de Mateus, está funcionando o monitor? Tá? Capítulo 15, a partir do verso 1, se puder projetar, por favor. Diz assim, se você quiser acompanhar na sua versão, pode acompanhar, ou se não, acompanhe comigo aqui pelo monitor. Diz assim, olha, então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Veja você que é uma pergunta um pouco confrontadora. Mas a questão é que eles não estão perguntando aos discípulos. Eles estão perguntando ou interrogando ao próprio Jesus. Com certeza isso não daria muito certo. Jesus então responde a eles. Ou melhor, eles continuam, dizendo sobre a pergunta, falando ainda sobre a pergunta. Pois não lavam as mãos antes de comer. E então responde Jesus, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Jesus devolve a pergunta deles com uma outra pergunta. Pode passar? Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, percebam aqui que Jesus começa a colocar um pouco mais de intensidade na conversa. Jesus começa a engrossar o caldo aqui. Eles iniciam uma pergunta, Jesus responde eles com uma pergunta, e agora já está chamando eles de hipócritas. E diz assim, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Verso 10. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso. Os discípulos fazem essa pergunta a Jesus. Vocês acham que Jesus ficou preocupado se ofenderam a eles ou não? Jesus disse a eles, e ele respondeu, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Irmão, sinceramente, é ruim voltar com dúvidas para casa. Mas eu acredito que se fosse eu nessa ocasião, eu não perguntaria nada a Jesus. Eu esperaria um pouco. Eu vou esperar um pouco, porque eu estou vendo que ele está um pouco mais intenso ali. Vou esperar, vou acalmar. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro, sempre ele, pediu-lhe, explica-nos a parábola. Será que vocês... Aí Jesus responde. Por isso que eu falei, se fosse eu não perguntaria ali no momento, eu esperaria um pouco. Alguém mais cauteloso. E Jesus responde a Pedro, será que vocês ainda não conseguem entender? Conseguem perceber a drama no caso? Volte um pouquinho. Perguntou Jesus,
Prossiga, por favor. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos, e aqui Jesus então está se reportando à tradição deles, né, como fora lido aqui no início, Jesus diz: sem lavar as mãos não o torna o impuro. Amém, irmãos? A leitura bíblica por si só já nos abençoa. Mas para que de alguma maneira eu possa ser instrumento de bênção na sua vida, assim como Deus me abençoou e acredito que me abençoará ainda mais nessa manhã, uma mensagem que nasceu no meu coração no trajeto de trabalho para casa, ainda dirigindo, meditando um pouco, orando um pouco. O Senhor falou sobre honra, né, em que nós precisamos honrá-lo, nós precisamos reconhecê-lo como Senhor de nossas vidas. Essa passagem saltou ao meu coração, então fui a ela estudar e vi que, principalmente ali, se você quiser se aprofundar um pouco mais, ali no comentário, nos comentários da Bíblia King James, vai falar um pouquinho a respeito dessa tradição. Era uma tradição que os judeus faziam ou adquiriram, né, e colocavam no mesmo peso de igualdade de um mandamento. Por isso que para eles, comer na ocasião sem lavar as suas mãos era considerado um pecado grave. Não se tratava de uma medida sanitária, não se tratava de uma medida de higiene, não. Nessa ocasião era um rito de impureza, porque se porventura alguém então não observasse essa tradição, seria considerado impuro. É dentro desse contexto que nós estamos. Então, Jesus vai dizer que eles são hipócritas, porque eles fazem a observância de algumas tradições, mas em detrimento da palavra do Senhor. Por quê? Porque na ocasião, alguns filhos, né, que tinham como obrigação, ou como um mandamento, de auxiliar, de sustentar os pais. Vocês lembram do mandamento do Senhor, entregue por intermédio de Moisés, que dizia que os filhos deveriam honrar pais e mães? Vocês lembram? Digam amém. Nessa ocasião, os filhos, talvez ali um pouco já cansados, um pouco fadigados, porque o mandamento exigia-se que os filhos também sustentassem com seus recursos financeiros os pais até o final de sua vida. Então os religiosos, né, os escribas, os fariseus, colocaram ali uma maneira, um artifício para que isso então não fosse cumprido. Como seria, ou como foi esse artifício? Através de um voto chamado Corban, né, aqueles que estavam nessa condição como filhos de obediência aos mandamentos de Deus, uma vez que pronunciasse a palavra Corban, estaria eles dizendo que todos os recursos financeiros que eles tinham estavam agora sendo consagrados a Deus, e que então não precisaria mais subsidiar os seus pais. Vocês conseguiram compreender? Digam amém. Perceba o artifício. Por isso Jesus disse: vocês são hipócritas, porque vocês estão colocando a tradição de vocês acima da lei, acima do mandamento. E não só isso, mas eles estavam também ensinando para que por intermédio desse artifício pudesse então satisfazer ou cumprir as legalidades daquela tradição, mas que iam contrário, em detrimento da palavra do mandamento do Senhor. Esse é o contexto. E o que podemos extrair de lição, irmãos, é que a palavra do Senhor, ela está na frente ou acima de qualquer outra tradição. Glória a Deus por isso. Não há nada, nenhuma tradição. Digo isso porque inúmeras congregações, né, enfim, não quero aqui
citar nomes, né? Seria também de uma tamanha infelicidade da minha parte fazer isso, até porque deveria respeitar, mas eu digo isso porque às vezes nós estamos tão apegados a algumas tradições e esquecendo que na verdade o que importa, a essência da adoração, a essência do reconhecimento a Deus é quando nós obedecemos os seus mandamentos. À medida em que nós vamos conhecendo, olhe para cá, preste atenção, à medida em que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, a nossa responsabilidade é sujeitar a nossa vida à sua palavra. Isso é uma demonstração de que estamos reconhecendo Ele como Senhor da nossa vida. Quer ver só um exemplo? Dentro de um contexto familiar que tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo vai falar, se aqui Jesus está citando o mandamento de que se os filhos não honram, não obedecem, não colocam os pais em evidência, reconhecendo eles como Senhor, eles não podem viver a promessa, e a Bíblia fala que é o primeiro mandamento com promessa, amém? Vocês lembram disso, amém? É o primeiro mandamento com promessa. Que promessa é essa? De ter longevidade. Mas eu acredito, irmãos, que além disso é uma prosperidade. Porque imagine você que tipo de promessa seria essa, você ter uma vida longínqua, né? Uma vida longa, mas miserável. Não há coerência nisso. Então, além da longevidade, você também teria ali a prosperidade, é nisso que acreditamos. Inclusive, quando os filhos então não honram os seus pais, ainda que por conta de alguns feitos seus, consigam abrir algumas portas, outras nunca se abrirão, porque não estão em concordância com o mandamento, com a palavra do Senhor. Dentro de um contexto familiar, o apóstolo Pedro vai dizer que o homem ou o marido, ele deve tratar a sua esposa com quê? Com honra, como vaso mais frágil, porque senão o que aconteceria? As orações dele seriam interrompidas. Vocês conseguem compreender isso? Daqui eu já pude ver as mulheres com um sorriso aqui, ó, de canto. A minha que está aqui na frente chegou a levantar a cabeça, é isso mesmo. Não adianta, você pode pregar, você pode ter a sabedoria, pode se assentar aí nos bancos dos seminários, você pode cantar com voz de passarinho, mas se a sua vida não estiver pautada na lei, no mandamento do Senhor, não há promessa sobre a sua vida que possa se cumprir. Mas para vocês mulheres também a orientação, a exortação, dizendo que vocês devam ser submissas, auxiliadoras, ajudando o marido e os tratando de formas respeitosamente. Amém? A promessa para aquelas que ainda não têm um marido convertido. Pedro vai dizer que a beleza de vocês não deve estar no exterior, mas deve estar no interior. Isso não significa que você não deva se cuidar, não é isso, mas é que o investimento, na verdade, o maior investimento deva ser para você cultivar um espírito dócil, um espírito tranquilo, e não um cultivo como nós vemos por aí do mundo, das mulheres mundanas, para a beleza, ou para cultivar a sua beleza exterior. E Pedro fala que uma vez que você faça isso, tem promessa, ele será ganho só pelo procedimento, ou pela maneira em que vocês se comportarão. Vocês conseguem compreender isso? Amém. Portanto, não há nada que possa estar no mesmo peso de igualdade, muito menos acima da palavra do nosso Senhor. Quantos podem glorificar a Deus pela sua palavra? Digam amém e dê um grito de glória ao Senhor. Está esquentando. O Senhor é aquele que deseja honra, e fico feliz porque por diversas vezes em que em algum momento teria que ministrar, eu digo não só aqui, mas em outro lugar, mas principalmente aqui, o Senhor de antemão inicialmente já confirma a palavra. E hoje, logo pelo louvor e também pelas orações, o Senhor de fato estava confirmando: diga à minha igreja, ministre sobre a minha igreja, que elas devem me honrar como Senhor da vida delas. Deus é um Deus que requer do homem
o seu reconhecimento. O Salmos 24 diz que o Senhor criou os céus e o mar e tudo que neles há. Dele é todas as coisas, dele são todas as coisas, para ele são todas as coisas, e por intermédio dele vem todas as coisas. A água que o homem bebe, a comida que o homem come, ou qualquer outro recurso natural que seja para beneficiar de alguma forma o homem, vem do Senhor. Portanto, ele requer que o homem então reconheça ele como Criador e o honre como Senhor. Você entende isso? Diga glória a Deus. Em Isaías 42:8, no capítulo 42, verso 8, o Senhor diz: eu não dividirei a minha glória com ninguém, eu não repartirei ela com ninguém, e também não deixarei dar louvores a imagens de esculturas, porque Ele é o Senhor. Um pouco mais à frente em Isaías ele diz, ele afirma isso: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Portanto, que reconheça o Senhor, que a terra reconheça Ele, porque Ele é Criador de todas as coisas e Senhor dos céus e Senhor da terra. Quantos reconhecem isso e concordam com isso? Dê um grito de glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria ler com vocês em uma passagem que Jesus também está conversando com os seus discípulos, o que ele diz para os seus discípulos, e aqui veremos que de fato Deus requer ser conhecido como tal. Em João, Evangelho de João, capítulo 13, do verso 13 ao 15, nós iremos ler juntos para compreender isso melhor. João, capítulo 13, do verso 13 ao 15. Acompanhe comigo. Jesus falando com seus discípulos: vocês me chamam de quê? Mestre e Senhor. E ele diz: e por razão. Pois eu sou. Glória! Eita glória! Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como me fiz. Jesus aqui, embora dar uma lição aos seus discípulos, mas o fato que eu quero chamar a sua atenção aqui é que ele está dizendo que ele é o Senhor e que precisa ser reconhecido como tal e que precisa ser honrado como tal. Ele está dizendo: eu lavei os pés porque eu me diminuí, mas eu sou o Senhor. Eu me fiz pequeno entre vocês, mas eu sou o Criador. O fato de eu lavar os pés não muda quem Ele é. Ele foi, Ele é e Ele sempre será o Senhor. E Ele está dizendo: quando vocês reconhecem isso, não estão fazendo outra coisa, senão de fato reconhecer que eu mesmo sou o Senhor. Os céus reconhece que Ele é o Senhor. Na terra, a igreja que reconhece que Ele é o Senhor. Os anjos reconhecem que Ele é o Senhor e o adoram e o servem. Gostaria de ler com vocês passagem de Hebreus, capítulo 1, se puder projetar aqui. Nós vamos ler algumas passagens, amém, irmãos? Você está dormindo aí ou está acordado? Se estiver acordado, dê mais um grito de glória a Deus. Amém. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez: eu serei seu pai e ele será meu filho. 6.
2: e ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Porque aqui há um reconhecimento de que de fato aquele que foi sentado à direita dele é Senhor. Portanto, uma vez que os anjos reconhecem isso, precisam adorar. Uma vez que eles reconhecem isso, precisam a servir. Uma vez que eles reconhecem isso, precisam honrar a Ele como Senhor. É por isso que os anjos estão aqui, estão ao nosso redor, ao nosso derredor, para nos servir, porque eles entendem, porque eles reconhecem que acima deles há um senhorio. Porque se não fosse assim, eles poderiam fazer aquilo que bem pensasse, aquilo que bem quisesse. Mas não, eles reconhecem alguém como Senhor e se sujeitam a esse Senhor para fazer não a sua vontade, mas para fazer a vontade daquele que criou todas as coisas, inclusive os anjos. Quantos compreendem isso? É o que João falou. O apóstolo João, depois de ter enxergado, depois de ter entendido isso, nada do que foi feito sem ele. Tudo que se fez foi feito por intermédio dele. Reconheçam ele, adorem a ele, porque ele é o Senhor. E eu falei inicialmente aqui, que nos céus o anjo reconhece, nos céus os anjos o adoram e o servem. Aqui na terra é diferente. Nem todos ainda o reconhecem como Senhor. O único povo que reconhece, ou pelo menos deva reconhecer ele como Senhor, é a igreja. Aleluia! Gostaria de ler com vocês Efésios, capítulo 1. Amém, irmãos? Amém! A partir do verso 15. Esta aqui é uma oração de Paulo pela igreja. Paulo aqui está orando, agradecendo a Deus por ter dado esse entendimento à igreja. Ele diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no... Vamos melhorar? Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstra para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Paulo está orando aqui para que a igreja entenda. Não só isso, Paulo agora está agradecendo porque a igreja está entendendo de quem ele é, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. E esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, muito acima de toda autoridade, muito acima de todo poder, muito acima de todo domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de quê? Da igreja? Não. Volte, por favor. Deus designou cabeça de todas. Prossegue. As coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Flávio, o que significa isso? A grosso modo falando, irmãos, é de que a igreja, quando reconhece, quando compreende, quando entende de quem ele é, que ele é o Senhor sobre todas as coisas, está acima de todo poder, de todo domínio, de toda autoridade. Uma vez que a igreja, então, nesse entendimento, reconhece ele, a igreja pode viver todas as promessas que Deus cumpriu por intermédio da sua morte. Aleluia! Aleluia! Isso é sério, é sério.
É sério porque às vezes como família não conseguimos viver as promessas do Pai, porque ainda não aprendemos a honrá-lo como Senhor. É sério porque como igreja no seu coletivo não vivemos todas as promessas do Pai, porque não aprendemos a reconhecê-lo como Senhor. Quando eu e você compreender que Ele é o Senhor e nós reconhecermos isso em nosso coração, irmãos, viveremos todas as promessas do Pai. Aleluia! Tudo que está em nossas mãos, tudo que vem em nossas mãos, de alguma maneira precisa expressar reconhecimento de que Ele é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A nossa família representa isso. A nossa família como igreja deve expressar isso. O dinheiro que vem em nossas mãos, o Lucas aqui no momento da oferta falou sobre algo, sobre o Senhor, sobre Mamon, aliás, o único que o Senhor chamou de Senhor, dizendo também ser o Senhor. Veja você que o mundo reconhece Ele como Senhor e por isso o mundo está da maneira que está, por conta desse Senhor que é o dinheiro, que é o Mamon. Nós matamos, nós ferimos e por aí vai, nós estamos vivendo essa catástrofe no mundo por conta disso. Reconhecemos o dinheiro como Senhor. Mas por um outro lado, se a igreja que de fato sabe e entende quem é o Senhor, uma vez que ela reconhecer isso, irmãos, nós então viveremos tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver. Não adianta, deixa eu falar sério com você aqui. E se eu fosse você, eu ficava ligado, esperto para essa palavra, porque isso pode mudar o destino, o rumo da sua vida. Porque não importa o quanto de sacrifício você tem realizado, não importa o quanto você até mesmo tem orado, uma vez que a sua vida não está pautada, não está balizada nisso aqui na palavra do Senhor, você não está reconhecendo Ele como Senhor e não pode viver as promessas dEle, a promessa do Pai. Vocês compreendem isso? Às vezes nós temos planos, projetos como igreja, mas o nosso dinheiro ainda não está sujeito ao Senhor. Não há nada que é nosso, enquanto não reconhecermos que Ele é o Senhor, nós não viveremos promessas extraordinárias e absurdas que Ele tem para nós. Permita-me aqui falar de uma maneira mais íntima. Estamos aí visando, até orando por um tempo, mas a pergunta é: será que a igreja no seu financeiro, quando tem o dinheiro em suas mãos, o reconhece Ele como Senhor? Não estar na quantia, mas estar no reconhecimento. Perceba que a oferta da viuvinha era insignificante diante das outras ofertas, mas a que é elogiada é a da viúva. Por quê? Porque reconhece a Deus o quanto Ele é grande, o quanto Ele é amoroso, o quanto Ele é Senhor. Enquanto os outros davam ofertas grandiosas, mas não foi valorizada, não foi elogiada. Por quê? Porque davam-lhe do que sobrava. É diferente o reconhecimento, a honra, ela é diferente. Quantos estão entendendo? Amém. A igreja precisa reconhecer a Ele como Senhor de todas as coisas. E como Ele de fato é o Senhor, irmãos, haverá um dia em que todos reconhecerão, porque todos verão. Vou explicar. Nós ainda não olhamos, não vemos Ele em toda a sua glória. Ainda assim reconhecemos a sua autoridade. O mundo também não vê Ele na sua glória. A diferença é que eles não reconhecem Ele em sua autoridade. Vocês lembram do centurião romano? Que quando foi pedir uma cura a Jesus, e Jesus disse para ele, o centurião foi pedir uma cura ao seu servo, e Jesus disse para ele: eu vou à sua casa então. Ele falou: não, eu não sou digno de que o Senhor entre em minha casa. Por quê? Porque eu também sou um homem sujeito ao quê? À autoridade. Basta uma palavra sua. E foi assim que aconteceu. Jesus libera uma palavra naquele momento e o servo que estava lá é curado. Vocês percebem o reconhecimento, a honra dele como Senhor? Por outro lado, nós temos o testemunho de Nazaré, onde Jesus foi criado, onde a Bíblia fala que ali ele não pôde fazer muitas coisas. A Bíblia não fala que ali ele não quis, porque se fosse essa palavra, nós poderíamos até compreender que por conta da sua soberania, ele não quis fazer.
mas não, a Bíblia fala que ele não pôde fazer. Um lugar onde Jesus fora criado, porque diziam, este aí é o filho de José, o carpinteiro, não é o filho da Maria, não reconheceram ele, e não puderam experimentar tudo aquilo que Jesus podia fazer no meio deles. De coração, irmãos, eu espero que vocês estejam compreendendo a medida em que eu compreendi, estou compreendendo essa palavra. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, e tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é a visão que o mundo tem. Jesus só foi alguém que morreu, e foi uma morte de cruz. Mas a visão que a igreja tem é esta aqui. Prossegue, por favor. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Nem todos conseguem ver, nem todos conseguem chegar a não ser a igreja, mas haverá um dia, irmãos, que todos veremos na sua glória, e todos reconheceremos, todo joelho se dobrará, toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Para finalizar, voltemos aqui à leitura inicial de Mateus capítulo 15, a partir do verso 8 e 9. Mateus capítulo 15, no 8 ele diz: este povo me honra. Havia até uma honra, um tipo de honra daquele povo ao Senhor, mas a honra que eles davam a Jesus, a Deus, não passava dos lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Continua. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Vai para o verso 15 agora, para a gente então finalizar. A partir do 15, então Pedro pediu: explica-nos, Senhor, a parábola, porque nós queremos viver isso e fazer isso. E Jesus começa então a ensinar. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebe que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem puro, pois do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Essas coisas tornam o homem puro. Irmãos, olhem para cá para a gente finalizar toda essa trajetória para a gente chegar aqui neste sermão. E hoje eu nem me empolguei, eu me empenhei a pregar. Hoje eu me empenhei, me empolguei a adverti-los da mesma maneira em que eu fui advertido por Jesus. O Senhor, Ele conhece, Ele vê aquilo que o homem não consegue ver, que é o coração. Na consagração de Davi como rei, Deus fala ali para o sacerdote. Deus vê de uma maneira, de uma forma que o homem não consegue ver, porque Deus vê o coração. Ele sabe quando nós o reconhecemos ou não, irmãos. Não há como enganá-lo. Ele sabe se nós priorizamos Ele ou não no nosso cotidiano. Ele sabe como é que está o nosso devocional, se nós temos
desejo, se de fato nós o amamos, se de fato nós colocamos em manifestação a nossa fé. Ele sabe, Ele conhece. Não há como, se tem alguém aqui, um ser que não há como enganá-lo, é o Senhor, irmãos. Porque Ele vê o coração. Quantas igrejas espalhadas na face da terra estão por aí, mas estão sob os olhos daquele que tudo vê. Ele sabe, Ele conhece. É uma palavra séria para mim, é uma palavra séria para você, é uma palavra séria para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, porque uma vez que nós não aprendemos a reconhecer a Ele como Senhor, viveremos aqui uma vida vazia. É preciso colocar isso aqui em prioridade, é preciso colocar isso aqui em prática, os mandamentos, a palavra. Por vezes nós ouvimos, saímos daqui no domingo, entendendo aquilo que Deus falou, entendendo de forma muito clara aquilo que Deus tem pedido, e passa a segunda, passa a terça, passa a quarta e não fazemos, e nada muda e nem vai mudar. Mas o meu pastor é esse, a minha igreja é essa, mas uma vez que a palavra do Senhor não baliza, não direciona, não manda na sua vida, você não pode viver aquilo que Deus tem te chamado para viver. Falo isso financeiramente, na área financeira, na área conjugal, na área familiar. Você ainda continuará enfrentando as suas crises e não conseguirá superar elas se você não colocar a palavra do Senhor na frente, obedecê-la e dizendo: Senhor, eu honro a Ti como meu Senhor, por isso eu obedeço a Tua palavra. Estar aqui, ó, a minha atitude, e reconhecendo como Senhor. Quantos entenderam? Quantos estão entendendo, amém? Você pode ficar de pé junto comigo? Irmãos, não se disperse, tá? Não se disperse. Nós ainda não acabamos, não finalizamos o culto. Quero finalizar com você vendo uma passagem que também muito fala sobre isso. E qual é a maneira em que Jesus reagiu diante de certa ocasião. Eu quero dizer a você, olhe para cá. Estão todos atentos aqui de novo? Aleluia! Olhe para cá. O nosso Senhor, Ele reage à nossa adoração. O nosso Senhor, Ele reage à nossa honra. Não há nada que fazemos que reconheça Ele como Senhor que não faça o reagir diante daquela ação nossa. Abra em Lucas, projete aqui em Lucas. Lucas capítulo 7, a partir do 36. Estão comigo? Amém? Estão comigo? Diz assim: convidado por um dos fariseus. Convidado por um dos fariseus. Essa aqui já é uma outra ocasião, Jesus diante dos fariseus, para jantar. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Jesus estava ali na casa do fariseu à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, a Bíblia ainda relata que reforça, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus. Perceba a situação, a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Imagine como não deve ter ficado o cabelo daquela mulher, para quem é vaidosa. Beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem aí, se referindo a Jesus, fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Então Jesus responde a Simão. Ele foi falar na frente de Jesus isso. Jesus responde: tem algo a dizer a você. Disse, mestre, diz o fariseu: 2 homens deviam a certo credor.
500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou dívidas a ambos. Qual deles o amará mais? A resposta de Simão foi: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Olha o que ele diz agora, irmãos. Olha o término da resposta de Jesus. Em seguida virou-se para a mulher que estavam ali naquela condição, que aos olhos do fariseu era uma condição humilhante. Mas Jesus disse: ver esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Percebe a reação de Jesus sobre a honra daquela mulher? Mulher, os teus pecados estão perdoados. Sabe o que isso significa? Tudo aquilo que paralisava ela, peso de culpa, de condenação, porque ela sabia, ela reconhecia os seus pecados. Quantos de nós deixamos de crescer como um homem, no casamento, na família, como membro? Quantos de vocês, mulheres, deixam de crescer por conta de situações que aconteceram lá no passado, que ficam como peso de condenação, de culpa? E Jesus está dizendo a ela: os teus pecados foram perdoados, já não há mais peso sobre você. Seja livre, seja livre. É uma reação que Jesus tem diante de alguém que o honrou. Podemos honrar a Jesus como igreja, no coletivo, mas também podemos honrá-lo no individual, no pessoal, no particular. Ele conhece o nosso coração de maneira em que nenhum outro homem conhece. Não adianta tentarmos enganar o Senhor, irmãos. Aleluia! Porque os olhos dele, aquilo que ele vê, aquilo que ele enxerga, vai muito além daquilo que o homem enxerga. É tempo de voltarmos a colocar ele no centro do nosso coração e reconhecer a ele como o Senhor da nossa vida. Quantos entendem isso e quantos recebem isso? Põe a mão no seu coração. Vamos orar juntos e após estaremos louvando ao Senhor. Senhor, nós te damos graças, louvamos ao teu nome, porque tu és o Senhor da nossa vida. O Senhor nos resgatou, nos redimiu, nos tirou do império das trevas e nos transportou para a tua maravilhosa luz, para o teu reino. Estamos aqui, Senhor, como servos teus, filhos do Pai, mas servos do teu reino. E nós mesmos, Senhor, escolhemos a isso, a estar debaixo do teu senhorio, a reconhecê-lo. Por isso estamos aqui como igreja te pedindo perdão por tudo aquilo, Senhor, que nós temos feito, que não tenho reconhecido como Senhor. Queremos colocar, Senhor, as nossas finanças aos teus pés. Assim, Senhor, como a igreja primitiva colocava o dinheiro aos pés dos apóstolos, porque dinheiro não é, Senhor, para ser o nosso Senhor, porque tu és o nosso Senhor. Perdoa-as pela maneira irresponsável que temos lidado com as nossas finanças. Perdoa-nos, Senhor, pela maneira irresponsável que temos lidado, Senhor, com a responsabilidade de ser homem, de ser sacerdote, de ser mulher, que se comporta sabiamente e edifica o lar. Perdoa-nos, Senhor, ajuda-nos e ensina-nos
a ensinar os filhos dos discípulos que o primeiro mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas, reconhecê-lo e honrá-lo, porque Tu és o nosso Criador, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ajuda-nos, Senhor, porque queremos viver tudo aquilo que o Senhor mesmo deseja e quer que nós vivamos em família, como igreja, e que seja para honra e que seja para glória, que haja manifestações, Senhor. E eu creio, meu Pai, eu creio que haverá manifestações, porque da mesma maneira que Elias, Senhor, organizou, meu Pai, o altar, meu Pai, depois passou a orar e o Senhor respondeu a oração dele de maneira milagrosa, de maneira extraordinária. Eu creio, meu Pai, que hoje nós estaremos, ó Pai, a partir de hoje estaremos colocando de volta o Senhor no lugar que lhe é devido, no lugar de honra, no lugar de senhorio em nosso coração. As nossas orações, eu creio, passarão a ser ouvidas e as Tuas manifestações serão evidentes em nossas vidas e por intermédio das nossas vidas. Como igreja, meu Pai, viveremos as Tuas promessas. Ajuda-nos, Espírito Santo. Continue falando com meu irmão, com a minha irmã, aquilo que não está debaixo do senhorio de Cristo, e ajude a cada um de nós, Senhor, a acertar, a colocar debaixo do Teu senhorio. Aleluia! Nos entregamos, porque nos arrependemos, Senhor, e queremos viver o Teu melhor, aquilo que o Senhor tem nos chamado para viver. Você que concorda, dê uma linda salva de palmas e diga amém. Louvamos a Senhor. Acima de todos, acima de tudo, é claro, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos Teus pés, erguemos o Teu santo nome em adoração. Nos entregamos a Ti, toma o Teu lugar e habita entre nós.
Glória a Deus. O altar do Senhor será restituído em nosso lar. O altar do Senhor será restituído em nosso coração. E todos saberão por intermédio da igreja que Ele é o Senhor. Amém. Quantos glorificam ao Senhor, pode dar mais uma linda salva de palmas a Ele. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, por essa palavra. Amém. Irmãos, glórias a Deus. Agradeço por cada um de vocês, pela paciência. Sei que às vezes pela manhã dedicar um tempo, né? A gente hoje, como eu falei, não estava tão empenhado em pregar, mas apenas passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu estava com uma convicção, estava muito forte aquilo que o Senhor estava ministrando sobre o meu coração para compartilhar com a igreja. E espero, creio que o Espírito Santo trabalhará, continuará trabalhando em cima disso, trazendo clareza sobre isso, trazendo, irmãos, clareza por aquilo que de fato nós precisamos consertar em nossa vida e colocar debaixo dos seus pés, colocar debaixo do seu senhorio, para que então haja um novo tempo, para que então haja uma mudança do qual nós já pedimos ao Senhor por muito tempo. Amém, irmãos? A nossa família está debaixo do senhorio dele, a igreja está debaixo do senhorio dele, para vivermos manifestações extraordinárias. Quem manda é Ele. Se Ele mandou amar, ame. Se Ele mandou perdoar, perdoe. Porque uma vez que nós não fazemos isso, nós não reconhecemos Ele como nosso Senhor. Se Ele mandou entregar, entregue. Se Ele mandou você ir, vá. Porque Ele é o Senhor. Jojo deu até um glória aqui agora. Amém? Estenda as suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Pai
e as doces consolações e a comunhão do doce Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e todos digam amém. Amém. Uma semana de paz a todos vocês em nome de Jesus.